gente vai falar sobre decodificando o cérebro sob pressão. Vocês não têm noção do drama que rola na vida da gente por causa dessas 3 situações que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou contar umas histórias que vocês vão se identificar na hora. A primeira delas é a falta de previsibilidade. Sabe quando você está esperando uma entrega super importante e no aplicativo só mostra, tipo, em trânsito? É uma tortura chinesa, né? E quando você marca aquele date e a pessoa te manda um aviso, te aviso mais tarde o horário. Ai. Parece paulista marcando encontro. Bom dia, Fran. Paulista marcando encontro é assim. Vamos marcar o encontro. A gente tem que marcar para marcar o encontro. A gente tem que marcar um dia para marcar o encontro. Ai, meu Deus. Ou isso é falta de previsibilidade. Você não tem noção de quando vai chegar, de quanto tempo vai durar, de quanto tempo vai durar essa tortura, de quando ele vai te responder. E aí a segunda situação é falta de controle. Imagina você no trânsito, atrasado para uma entrevista de emprego e o carro da frente é um senhorzinho que está a 10 por hora. Dá vontade de gritar, buzinar, né? Ou quando você está no computador e ele simplesmente resolve atualizar na hora que você está finalizando aquele trabalho importante. Esse momento é de respirar fundo e contar até 1000. E o terceiro é a falta de tempo, de momentos de descompressão. O que é a falta de momento de descompressão, Roberta? Sabe aquele momento em que você sente a culpa porque você tirou 5 minutinhos para respirar um pouco, olhar o céu, tomar uma água olhando para fora, sem ficar pensando naquilo que você precisa fazer? E quando você faz isso, parece que o mundo vai desabar, porque se você não tiver 24 horas, 7 dias por semana, as coisas não andam, seu marido não acha cueca, seu filho não sabe onde está o lanche. Sabe essas coisas? Isso é falta de momento de descompressão. Ah, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque o seu corpo está o tempo inteiro te sinalizando o que é que está acontecendo, mas você não presta atenção. E quando presta, você quer controlar o seu corpo. E aí é que a coisa complica de uma vez. Porque você não tem controle sobre o seu corpo. Nenhum controle sobre o seu corpo. Claro, você consegue mover sua mão, andar e tal, mas estou falando de controle do tipo, qual vai ser o meu nível de glicemia? Um pouco de controle, porque depende do que você come. Ou eu não quero mais produzir urina. Impossível, saca? Ou eu não quero mais fazer cocô na vida. Cara. Ou eu não quero mais respirar. Quem é que você conheceu que parou de respirar e falou, vou morrer porque eu vou parar de respirar? Não é possível você ter controle sobre o seu corpo. E o tempo inteiro ele está sinalizando para você o que é que está acontecendo. E você está ignorando. Por quê? Porque você vive em Nárnia. E isso me leva para uma questão. Será que você consegue performar sob pressão? E performar, não estou falando só de trabalho, eu estou falando da sua vida. Será que você consegue viver sob pressão? Então imagina a cena, você acorda com a cabeça já pesada porque você trabalhou até tarde no dia anterior. E a noite foi mal dormida. E ao se levantar, você sente aquela pontada nas costas, porque você ficou trabalhando até tarde numa mesa que não era apropriada, que é a mesa da sua casa. Resultado, você já levanta irritado. E no café da manhã, você e a sua namorada têm uma DR, uma discussão de relação sobre o final de semana, porque ela quer A, você quer B. E aí os dois discutem e você sai da mesa já irritado, num silêncio desconfortável e com a frase, eu nunca sou prioridade.
não passou prioridade. Você sabe que vai ser um dia daqueles, justo hoje, que você tem uma reunião de implementação num cliente super importante, num projeto absolutamente crucial na sua vida, porque pode mudar a sua vida, a sua carreira. E aí o seu coração já acelera, suas mãos estão trêmulas e você chega no escritório, você sabe que você precisa se concentrar, mas você não consegue, e aí o seu celular vibra com a mensagem: nós precisamos conversar, assim não é possível, e blá, 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 blá. Cara, o chão vai sumir e você vai ficar ainda mais estressado. Justo hoje, não dá. A sua mente começa a bombardear você. Será que, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso me focar no meu relacionamento, porque talvez isso possa terminar, talvez isso, ela pode surtar, como é que vai ser isso, né? E ao mesmo tempo, cara, eu tenho essa apresentação super importante e que eu não posso ignorar. E eu também não posso ignorar a mensagem que ela está me mandando. Você olha para o relógio, faltam 5 minutos para a reunião, seu sócio passa e fala: e aí, está pronto? Você dá aquele sorrisinho amarelo e fala, cara, com as mãos mais trêmulas ainda, você digita: tá bom, mas eu não posso falar agora, a gente fala depois. E desliga o celular, porque, cara, você não vai conseguir lidar com isso. Ao entrar na sala, você força aquele sorrisinho, fala, tá, vamos fingir que tá tudo bem, mas por dentro você tá uma bagunça de emoção, com medo, ansiedade, frustração, culpa, tudo misturado. E agora? E pensar, cara, que isso é só uma questão de treinamento e domínio da sua atenção, com fortalecimento do córtex pré-frontal. Cara, se você soubesse disso, isso poderia mudar a sua vida neste momento, neste exato momento, ou nesse exato momento, né? Mas o fato é que a gente vive numa sociedade que não nos ensina a lidar com isso. Não ensina a lidar com isso de forma nenhuma, nem eficaz. E o pior, ainda não explica o que realmente é o estresse. O que realmente é essa bagunça que a gente vive emocionalmente. Muito pelo contrário, né? Muitos acreditam até saber o que é, mas na verdade minimizam isso como algo trivial, falando assim, ai, você está estressadinho? Se você falar para o seu sócio que, cara, tive uma DR hoje com a minha namorada pela manhã, ele vai falar para você, nossa, tá estressadinho. Ai, cara, essa relação para você, e vem com como chama isso? Conselhos que você vai só estressar mais você. E vai dizer para você que é mimimi, que você está estressadinho à toa. Então, a gente minimiza os sintomas do estresse. E essa percepção equivocada do que é o estresse, que você está estressadinho, né? Essa visão equivocada impede a gente de reconhecer os verdadeiros sinais e impactos do estresse nas nossas vidas. E com meus 30 anos de experiência, eu descobri algo surpreendente que não me contaram na faculdade, não estão escritos nos livros, não estão escritos nas teses sobre o estresse ou nos checklists que a gente tem que ver para não estar estressadinho. Porque quando você vai ao médico e você sabe, ó, vou te dar uma coisa surpreendente. Quando você vai ao médico, ou sei lá, você está na fila do banco, ninguém mais vai ao banco hoje, né? Geração Z não vai para lugar nenhum. Mas você está ali esperando com 3 pessoas na fila do show. Na fila do show existe. Na fila do show, a cada 5 pessoas, 3 sofrem de estresse e não sabem. E nesses meus 30 anos eu descobri isso. Por quê? Eu não descobri que as pessoas sofrem estresse. Eu descobri que elas não sabem. Porque nos livros da medicina, nas teses, nos checklists, a gente entende que você já sabe o que é o estresse. Que o paciente sabe o que é estresse. E quando você chega lá no consultório, que você está com uma dor de cabeça há meses, ou a sua nuca está travada, ou seu ombro está tenso, e você vai ao ortopedista, ele fala, cara, é estresse, você precisa desestressar.
Mas como desestressar? Nunca ninguém te fala e nem te fala o que é esse bicho papão que é o estresse. E a gente fica na brincadeira, tá estressadinho, né? Então, o que eu descobri? Eu descobri que o problema não é o estresse. É sim, o problema é a ignorância sobre o estresse. É as pessoas não saberem o que é o estresse, é que as fazem viver mais estressadas. E o estresse crônico, eu não sei se você sabe, o estresse crônico é um dos grandes inimigos da saúde. Por quê? Porque ele está relacionado, juro, a todas as doenças. Mas a gente não gasta uma aula de 2 horas na faculdade para aprender sobre o estresse. Porque é dado. É dado como, você está estressadinho, é o estressadinho. O estresse é quando você tem uma explosão, sabe? Pá, você teve uma explosão, está estressado. Se você está no trânsito e o cara da frente está dirigindo a 10 quilômetros, você mete a mão na buzina, você está estressado. Se você dá uma resposta mais ou menos, uma patada, como dizem por aí, você está estressado. Mas ninguém sabe o que é exatamente o estresse e mais... Você ignora a potência, o poder que ele tem. E as pessoas não reconhecerem, a gente não reconhecer o sinal do estresse, não entenderem os seus mecanismos e frequentemente confundir isso com traços de personalidade, ou falta de vontade, ou irritação, alteração de humor, e você precisa de um psiquiatra, nessas situações normais do nosso dia a dia, pode levar, ou tem levado a nossa sociedade para um lugar muito esquisito. E essa falta de compreensão sobre isso faz com que a gente busque soluções inadequadas. Como a minha mentorada, que busca alívio tomando Rivotril, a gente está normalizando isso. Tem vários vídeos aqui no TikTok, não é o TikTok, não posso falar sobre isso, né? Estamos no Instagram, mas tem vários vídeos no TikTok falando, cara, Rivotril, frontal com Rivotril, e a gente acha graça, e a gente compartilha. Eu compartilhei outro dia um meme, que é um áudio dizendo, cara, você está deprimido porque você não tem o que fazer, sabe? E esse é o nosso grande problema. Porque a gente não sabe, a gente busca esse tipo de solução. Então, haja Rivotril, haja frontal, e se culpam, né, por isso. E mais até, culpa o mundo caótico, porque o mundo está louco, porque o mundo está caótico, porque o mundo está leve. E não é verdade. A culpa não é do mundo. Quer dizer, é do mundo, mas não porque ele está caótico. É porque ele não te ensinou, é porque não existe a educação sobre a sua biologia, sobre como você funciona, sobre quais são os sintomas do estresse, sobre como você lida com ele. E, na verdade, então, a culpa é da ignorância sobre o estresse. A culpa é da educação que falhou em mostrar pra gente o que é o estresse, onde ele vive, o que ele come, onde ele anda. Não tem um Globo Repórter para dizer isso pra gente. E a gente busca soluções malucas. Outros alunos, por exemplo, buscam alívio temporário em hábitos prejudiciais, como o álcool, comer em excesso, usar substâncias, se isolar socialmente. E isso só mascara o problema. Enquanto isso, o estresse continua bombando em você e destruindo seu coração, suas artérias, seu cérebro, destruindo uma série de coisas que são invisíveis a olho nu e que você vai perceber só mais tarde. Quer ver? Eu tenho algumas histórias de alunos e pacientes que normalizavam o estresse. Por exemplo, eu tinha um paciente que era um chefe de cozinha muito bom, daqueles assim, super chefe de cozinha, master chef, e ele tinha um restaurante num lugar isolado em São Paulo, tipo Granja Viana, mas não era na Granja. E aí eles abria o restaurante
no final de semana, né, para um menu degustação. E ele, cara, ele cozinhava como ninguém, mas ele não conseguia emplacar o restaurante. O restaurante não conseguia, o negócio dele não conseguia fluir, não conseguia dar fluxo de caixa para ele. E por isso ele vivia frustrado, porque ele entendia que o negócio não dava certo, porque ele não cozinhava bem. E com isso ele ficava frustrado e estressado. Isso fazia com que ele tivesse mudanças de humor repentinas. E aí o que ele fez? Ele tomou tipo vários medicamentos para regular o humor dele. Porque, cara, a medicina ela tem uma função nesse mundo. E a função da medicina nesse mundo é adaptar você a ele. É ajudar você a se adaptar a ele. Tá errado? Claro que não. Mas resolve o problema? Óbvio que não. Principalmente no que tange saúde mental. Então ele se entupiu de remédio, resolveu o problema? Claro que não. E por isso me procurou, e quando me procurou, e várias pessoas chegam assim para mim, várias pessoas chegam aqui, e aqui no Instagram também, depois de 2, 3 anos de tentar se encontrar, de tentar o autoconhecimento, de tentar uma série de coisas e sem progresso nisso. Por quê? Porque não funciona. E não funciona por quê? Porque não conhece a sua biologia. Pô, mas o médico que receitou Rivotril frontal, foi. E ele não conhece minha biologia? Conhece a sua biologia ali, mas ele ignora todo o resto, porque a biologia é a interseção entre o seu organismo e o ambiente. Não vou entrar nisso aqui, pra gente não pirar, porque não é a ideia. Só estava te dando um exemplo. E outro exemplo é a distração constante, a sensação da mente acelerada. E isso me lembra um amigo meu, que é um storyteller, que a gente estava fazendo um trabalho e eu falei para ele focar a atenção dele num exercício no dia a dia. Aí ele falou, tá, então eu vou escolher, ele podia escolher, eu vou escolher quando eu lavo louça. Porque quando eu lavo louça é o momento que eu estou mais presente. Falei, beleza, então você vai escolher quando você lava a louça. E lavar a louça no presente, não se distrair, é você prestar atenção na temperatura da água, é prestar atenção no cheiro do sabão, é prestar atenção na textura da bucha, no movimento que você está fazendo. E aí o cara veio na próxima semana e me disse assim, cara, eu descobri que eu vivo distraído lavando a louça. E ele entendia que ele estava focando a atenção. E esse é o grande perigo. Porque a gente acha que a gente está prestando atenção, mas prestar atenção e dominar a sua atenção não é o que você imagina. Esse é o grande problema. Assim como os sintomas do estresse, não é você estar estressadinho. E não reconhecer seus próprios limites é um sintoma do estresse. Exaustão, dores de cabeça, tensão muscular. Uma paciente minha chegou com descolamento de retina. Sabe o que é isso? Vou simplificar para você. Ela podia ficar cega. Isso, por estresse. E não é que estava um estresse que ela não tinha dinheiro, ia morar embaixo da ponte, sei lá. Cara. O estresse, ele não precisa ser uma coisa gigantesca. Ele pode ser coisas muito pequenas no seu cotidiano. Mas sabe aquele como chama isso? Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o estresse, cara. É aquele pinguinho d'água todo dia, vai pingando, vai pingando, vai pingando, chega uma hora que o copo transborda. E pior, quando o copo transborda é tarde demais. Estresse é igual fogo para criança, cara. Se você não sabe lidar, vai te queimar. Vai te queimar. E a Fátima Bernardes, então? Conhece a Fátima Bernardes? Todo mundo conhece a Fátima Bernardes. Ela estava tratando de uma labirintite lá no Jornal Nacional. E um dia deu uma pane nela, ela não conseguiu fazer o Jornal Nacional, achando que era labirintite. Estava tratando labirintite há 2 anos. E sabe o que era? Burnout. Burnout é assim, é o topo do estresse, que não foi reconhecido antes. Esse é o grande problema. E com isso a gente fica pronto, sabe? A gente fica num dilema.
Porque a gente está o tempo inteiro, é só mais um pouquinho, é só eu terminar isso, não importa se eu estou um pouco cansado, a gente ignora os sinais do corpo quando a gente reconhece. E isso deixa que a gente fique preso num dilema, que isso é normal, eu me sentir cansada é normal, eu passar a noite trabalhando é normal, a gente normalizou tudo isso. E se é normal, eu não preciso fazer nada, porque é normal. É só seguir em frente que passa. Ou a gente vai para o outro extremo, é um problema espiritual, é um problema de caráter, é um problema de fraqueza ou de falta de motivação. E se, somente se, a solução fosse o conhecimento e a percepção da anunciação do estresse, dos sintomas do estresse. Então, imagina poder reconhecer aquela onda de congelamento no impacto da notícia, seja ela qual for. Não precisa ser uma desgraça. Pode ser só, você tem que... Esse aqui é o projeto da sua vida. Você vai viajar para Paris, você nunca foi. Você vai, sei lá. Isso é um impacto. E tem um congelamento, tem um... Nesse momento o coração acelera, a mente fica confusa. Talvez um pouco irritado. Sente um formigamento na base do crânio que se espalha pelos seus ombros e pela nuca. A respiração fica mais curta e superficial. O ar parece mais denso. Um aperto no peito como um colete invisível. Tensão na sua mandíbula, nos ombros. Você parece que está cerrando os dentes o tempo inteiro, sem perceber. As pontas dos dedos formigam. E querem agir, tipo, fica a perna igual a síndrome da perna agitada, sabe? A boca fica seca, com gosto metálico. Tem uma certa dificuldade de engolir. O calor sobe pelo pescoço até as bochechas. Seus pensamentos aceleram, se atropelam e você fica com dificuldade de se concentrar. Se você fosse capaz de perceber isso sem julgamento, você não seria levado por isso. As últimas consequências, como diria minha mãe. Você poderia agir para regular o seu corpo. Tá, mas e daí? Bom, existe método para isso. E o método é dominar a sua atenção. E como é que isso acontece na prática? Bom, tem alguns exemplos aqui para você. Sabe aqueles escapes de compulsão, seja para comida? Eu tinha um mentorado em que ele estava usando droga pesada para lidar com estresse. Não, alguns. Droga pesada para lidar com estresse. Porque é só drogado mesmo para viver nessa vida. E aí, quando ele começou a dominar a atenção, ele começou a perceber o que é que estava fazendo com que ele quisesse escapar da realidade. E começou a enxergar uma saída. Outro mentorado tinha crítica, autocrítica ferrada. Tudo para ele estava ruim, ele queria ser super perfeito. E quando ele começou a dominar a atenção, trouxe mais leveza para a vida dele. Ele parou de se julgar tão arduamente. Ele parou de se criticar? Claro que não. Então, o foco, o domínio da sua atenção, ele muda a sua vida. E lembra daqueles 3 aliados do estresse que eu contei ali em cima? Falta de previsibilidade, falta de momentos de descompressão, falta de controle. Então, o estresse age nesses 3 aliados, quer dizer, desculpa, o domínio da atenção age nesses 3 aliados. Como? Mas de um jeito que você não sabe, não está pensando, não imagina. E eu preciso ser honesta com você. Você vai ter mais previsibilidade sobre o futuro? Claro que não. Ninguém tem previsibilidade sobre o futuro, nem quem joga tarô. Claro que não. Mas você vai ter total previsibilidade do presente.
Total segurança de que você pode passar por qualquer situação sem perder a cabeça, pois você sabe como dominar a sua atenção. Você vai ter mais controle da sua vida? Claro que não. Mas a sensação de que você pode controlar a sua reatividade, controlar a sua reação ao que está acontecendo, você vai ter. Você vai ter mais momento de descompressão? Isso sim. Isso sim, isso você vai ter mais 100%. Porque quando você domina a atenção, você está descomprimindo a todo momento. Você está descomprimindo ao tomar água, ao ir buscar seu café, ao andar, ao dirigir, ao teclar, ao digitar, até a scrollar. Por quê? Porque você aprende que você não precisa parar para dominar a sua atenção. O domínio da sua atenção acontece no seu dia a dia, no seu cotidiano. E com o domínio da atenção, você vai reconhecer a anunciação do estresse. Por quê? Porque você vai estar mais presente, você vai estar mais conectado com o seu corpo, você vai estar mais perceptivo, a sua percepção aumenta. E você vai parar de tentar controlar o impossível. Porque isso não é normal. Ou será que é? E é por isso que eu vou lançar semana que vem uma série de 8 dias quebrando o padrão. Isso não é normal ou será que é? 8 dias de uma série quebrando o padrão. Isso é normal? Isso não é normal ou será que é? São vídeos que você vai ver aqui no Insta, não são lives, são vídeos mesmo. São 8 dias, uma série de 8 dias quebrando o padrão. Porque, veja bem, não saber como você funciona, não saber como a sua biologia funciona, não é normal. É por isso que você vive confuso, impotente, desequilibrado, sem resultado. Porque isso não é normal. E eu tenho uma notícia especial aqui hoje. Claro, esse lançamento, Roberta, dessa série é porque você vai lançar um produto, você vai vender alguma coisa pra gente. Eu estou falando para vocês que eu vou vender para vocês. Vou dar uma oferta, vou fazer uma oferta para vocês poderem entrar num programa que vai dominar a sua atenção, para aprender a dominar a sua atenção e aprender de um jeito inicial, que é, eu vou fazer por você, você só vai ter que escutar alguns áudios e fazer as práticas, obviamente. Mas isso é só depois da série. Então a gente vai ter 8 dias dessa série e depois no final eu vou fazer uma oferta para todo mundo que acompanhou a série, que me acompanha aqui no Insta. Mas eu tenho uma notícia especial para quem está no canal de transmissão, conexão neural. Quem está inscrito lá no canal, quem está no canal acompanhando os áudios e tendo resultados que eu estou compartilhando com vocês nos stories, os resultados das pessoas que estão no canal, com as estratégias que eu tenho colocado lá, vai poder entrar no programa Plenitude na segunda-feira, ou na semana que vem, no lançamento do primeiro episódio. Você vai poder entrar numa condição especial, que eu só vou colocar lá no canal. Então, se você não está no canal e pretende entrar no programa Inspire, para receber uma oferta especial que eu não vou fazer depois dos 8 episódios, precisa estar no canal. Tá, e esse programa, como é que é, Roberta? Esse programa é um programa de 8 semanas, que você pode fazer em 4, em 3, em 2. Não recomendo 8, porque você precisa da prática. Que são 8 aulas em áudio, 8 práticas guiadas, 8 diários do equilíbrio. Então, são 8 aulas nas quais você vai aprender sobre o estresse, como ele age, quais são as ferramentas e estratégias que você tem para lidar com o estresse,
Quais são as práticas que vão te ajudar a diminuir, a reduzir o estresse? Eu costumo dizer que o programa Plenitude é uma farmácia. O que você vai encontrar no programa Plenitude? Alívio imediato. Então, você está com dor de cabeça, você vai aonde? Na farmácia. E compra por sua conta e risco um analgésico. E toma. Isso quando não compra um anti-inflamatório. E toma. A dor de cabeça melhorou, você não procura o médico. Se os sintomas continuarem, propaganda de remédio, se os sintomas permanecerem, procure um médico. Então, no Plenitude, no programa Plenitude, você vai ter alívio. No programa Plenitude, eu vou fazer por você. É como se eu estivesse te dando um analgésico. Então, é o primeiro passo. É assim, você entrou, tá com dor de cabeça, você tá com dor, eu vou aliviar a sua dor. Depois a gente vai descobrir qual é o problema. Primeiro nós vamos aliviar a sua dor. E essa dor é a sua dor do estresse. Então você vai aprender a lidar com ele, a entender quais são os sintomas, a perceber, a ter estratégias para lidar com ele. Você tem também um pool de práticas chamado Simplesmente, para deixar a sua mente simples, para momentos de caos, para momentos de estresse, para momentos nos quais você está em crise. Essas são práticas para você colocar em prática sim, agora, já, para te dar alívio. É isso que é o programa Plenitude, alívio do seu estresse. E claro, você vai conhecer a metodologia para dominar a sua atenção. Mas a gente não vai falar sobre método, não vou te ensinar nada disso. Aliás, eu não vou te ensinar nada, eu só vou te dar ferramentas, estratégias e práticas para você lidar com o estresse, neste momento aqui e agora. E quem está e já entrou no estresse, no Plenitude, vai receber esse upgrade do programa. O programa ele foi reformulado. Então, ele tem agora novas aulas, ele tem novas práticas, ele tem o Diário do Equilíbrio, que é um diário no qual você vai perceber o seu progresso, você vai poder anotar o seu progresso e tem exercícios complementares para você fazer, para que você possa gerenciar o estresse, para que você possa ter alívio. Então, quem já entrou no programa vai receber isso também, né? E quem está no canal vai poder entrar numa condição especial neste programa. Na semana que vem, no primeiro dia que eu lançar a série de 8 dias Quebrando o Padrão, você vai receber a proposta, a oferta, na verdade, no canal. Beleza? Então, se você não está inscrito, me manda um direct é uma mensagem aqui no Instagram, comenta na live. Aliás, fez sentido essa live para você? Compartilha, vai. Compartilha a live, deixa seu like, deixa sua visão. Eu estou aqui te dando conteúdos que você não vai ver em lugar nenhum. Esse conteúdo é diferenciado, eu sei. E por que eu sei? Eu sei porque eu sou curiosa pra caramba. E eu sempre gostei de estar na edge, eu sempre gostei de estar na beirada, eu sempre gostei de estar na frente. E não na frente porque eu sou competitiva, na frente porque eu sou muito doida. Muito doida no sentido de eu sou muito nerd. Eu quero saber da última pesquisa de neurobiologia comportamental, ciência. Então eu sei que o que eu estou falando você não vai encontrar por aí. Não vai. Além disso, eu sou médica. Sou médica, especialista em neurobiologia comportamental e treinadora de mindfulness pela Escola Médica da Universidade de Massachusetts. E já fiz uma porrada de coisa que você vai ver quando eu te der a oferta. Você vai visitar uma página que você vai ver lá que aos meus 5 anos eu fiz o meu primeiro diagnóstico. Sabe qual foi? Vou te contar. O mundo dos adultos não faz o menor sentido.
E eu vivi a minha vida entendendo que a vida dos adultos não faz o menor sentido. Por quê? Porque a gente acha normal o que não é normal, porque o mundo está do avesso. Mas o avesso é o nosso lado. Então é isso que eu tinha para compartilhar com você. Continuam as lives aqui, às quartas-feiras, às 7 da manhã. Vamos compartilhar a live, deixa aí o seu like, vai. Isso ajuda o algoritmo a levar isso para mais gente. E a gente tecer, como eu digo no meu podcast, a gente distribuir poesia na prosa da vida. Então, que sejamos todos plenos. Nos vemos na próxima série de 8 dias quebrando o padrão. Isso não é normal. Ou será que é? Um ótimo dia para vocês.